Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Hoje eu vim gravar de um lugar maravilhoso. Dá uma olhadinha, pra vocês terem noção. Estou aqui nessa vista privilegiada e, obviamente, também trazendo vídeos privilegiados para vocês com esse fundo maravilhoso. Então, hoje a gente vai fazer um programinha para trabalhar com vetores. Eu quero apresentar uma nova perspectiva para trabalhar com vetores, que ela é muito útil em diversos tipos de programas, e aí provavelmente vocês vão poder utilizar, né, nos programas individuais que vocês fizerem, nos programas finais, porque é uma forma da gente gerar relatórios finais que são realmente muito relevantes, né, para o uso desses programas. A gente pode colocar os dados no programa e sem perdê-los, né? A gente pode depois verificar todos os dados que foram entrados e trabalhar com eles com relatórios finais, o que é muito útil. Então eu estou partindo do princípio aqui desse programa da temperatura aqui, que é um programa, esse aqui é a solução, né, do primeiro exercício da lista de métodos. Então é o programa que faz, né, a leitura de um grau de uma temperatura em Celsius. Aqui eu criei dois métodos, um que imprime uma espécie de procedimento, né, que imprime o cabeçalho, e o outro que faz o cálculo. Eu chamei aqui de transforma temperatura C para F, temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, né? E aí aqui recebe, né, a temperatura em Celsius. Esse aqui é um programa que pode estar um pouquinho ligeiramente diferente do que vocês fizeram aí, mas é a mesma coisa, tá? Então eu fiz aqui o método, tá bem organizadinho, o método cabeçalho, que só manda esse cabeçalho na tela. E esse método aqui, que faz a transformação, ele recebe a temperatura em graus Celsius e transforma ela em graus Fahrenheit, tá? Então, esse aqui é o programa que provavelmente vocês já fizeram, né? Então, talvez, como eu falei, ligeiramente diferente, mas vocês já devem ter feito. Caso não tenham tido dúvida, podem aproveitar aqui, pausa esse vídeo para poder copiar. Mas vou partir desse programinha aqui para fazer o primeiro programa da lista de vetores, porque eu peguei a lista, para fazer a lista de vetores, eu peguei o que a gente já tinha na lista de métodos para colocar vetores a partir de agora. Então a gente vai considerar que esse programinha aqui, que foi feito para uma temperatura só, né, a gente vai fazê-lo para várias temperaturas, né? Vamos considerar assim, uma temperatura, cada temperatura é a temperatura média anual de uma cidade, de várias cidades, né, em Celsius, em graus Celsius. E aí a gente transforma isso para graus Fahrenheit, mas depois gerando um relatório. Então aqui no exercício, né, deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui. Então, pessoal, essa aqui é a lista de vetores, né, que eu estou fazendo para vocês. Talvez na hora que eu for enviar para vocês tenha algumas pequenas alterações, mas eu peguei simplesmente a lista de métodos e transformei ela em uma lista de vetores, para que a gente trabalhe com as versões, né? Para cada programinha desse que a gente fez em métodos, com métodos, eu quero agora colocar uma possibilidade maior, que é a utilização de vetores. E aí, nesse primeiro programinha aqui, que a gente vai partir da temperatura, né, a gente vai fazer uma nova versão, né, do programa, que ele vai ler o número de cidades para as quais a temperatura média anual será lida, né? Essa temperatura média anual vai ser lida em graus Celsius, né, que é o equivalente do que a gente já fez, e aí a gente vai chamar a função que transforma essa temperatura para graus Fahrenheit, armazenando as temperaturas retornadas pelo método em um vetor. Então a gente vai gerar um relatório no final com todas as temperaturas de todas as cidades, né, em graus Fahrenheit. Aqui tem várias melhorias que a gente pode fazer, né? Aqui eu estou só pedindo para que você gere um relatório com as temperaturas em Fahrenheit, mas você pode gerar com um vetor com as temperaturas em graus Celsius, outro vetor para Fahrenheit, um vetor com o nome da cidade, e a gente vai fazendo isso aqui aos poucos, tá? Para resolver essa nova versão, né, desse programa, que não só usa métodos, mas também usa vetores, né? Agora a gente não vai trabalhar só com uma temperatura, a gente vai trabalhar com várias temperaturas, né, cada uma representando a temperatura média anual daquela cidade em específico, né? Eu, por enquanto, vou fazer uma versão simples, que eu não vou pedir o nome das cidades, não vou fazer o relatório com o nome das cidades, vai ser simplesmente receber a temperatura em Celsius de uma cidade, calcular o Fahrenheit e armazenar o Fahrenheit, a temperatura em Fahrenheit daquela cidade, para depois gerar um relatório só com as temperaturas em Fahrenheit. Essa é a primeira versão, tá? Então aqui eu já chamei o meu programinha de temperatura V2, né? Agora ele vai transformar as temperaturas médias de cidades em graus Celsius para graus Fahrenheit. E aí, para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma variável que vai armazenar, vou chamar de nCities, ficar chique,
que vai armazenar o número de cidades, entrada, número de cidades. Aí aqui vou chamar o cabeçalho, no cabeçalho eu já transformei para a versão 02 também. E aí aqui, antes dele ler, depois de imprimir o cabeçalho, eu vou querer fazer a leitura do número de cidades. Então aqui eu vou copiar isso daqui, entre com o número de cidades. Aí leia aqui, N cities, recebe in.next int. Além disso, né, além do número da cidade, eu também preciso transformar a minha variável Fahrenheit, né, que era para só uma temperatura em Fahrenheit, em um vetor para armazenar várias temperaturas em Fahrenheit. Então eu vou chamar de temps. Aí é quando usar plural como identificador de variável faz sentido, é justamente para nomear vetores, porque a gente vai ter um identificador só para significar para representar aquelas variáveis todas de um conjunto, né, do mesmo tipo que vai ter armazenado naquele vetor. Então, o vetor ele armazena vários valores, e aí é o único momento que faz sentido você colocar plural no nome do identificador daquela variável. É uma variável que representa vários valores, então eu chamei de temps, né, de temperaturas em Fahrenheit. Aqui, o Java ele tem mais uma vantagem em relação ao Visual G, que no Visual G eu precisaria colocar aqui qual que era o número máximo de temperaturas ou de cidades que eu estaria armazenando. Aqui no Java eu não preciso, eu posso só declarar esse vetor aqui por enquanto, dizendo que ele é um vetor de inteiros, e esperar para receber o número de cidades, para depois fazer aquela reserva de espaço, que a gente chama de alocação, né? Eu vou alocar o espaço para poder colocar aquelas variáveis na memória. Então, eu fiz isso aqui, já li o número de cidades, agora eu vou fazer a alocação do vetor. Alocar é reservar espaço na memória para armazenar aquele vetor. Então, se ele vai ter 10 posições, então ele vai armazenar 10 posições para inteiros, 10 vezes 4 bytes para cada um dos inteiros. Então, 40 bytes ele vai armazenar para aquele vetor. Então, a alocação aqui eu não preciso saber, eu como programador não preciso saber quantas posições vão ser a priori. Eu sei que está armazenado nessa variável nCities e a partir dela eu consigo fazer essa alocação do vetor de temperaturas em Fahrenheit. Então eu vou fazer assim para fazer a alocação, ó, nCities, vou fazer assim para poder fazer essa alocação, ó, temps f recebe, não preciso mais do par de colchetes, porque eu já disse que esse identificador é de um vetor. Eu vou fazer assim, new int, que é o tipo, para vários inteiros, né, então é o tipo do meu vetor, então new int, com quantas posições? nCities. Então ele vai alocar nCities posições para armazenar inteiros. Então se forem 10 cidades, ele vai armazenar 10 posições para armazenar inteiros, que se eu não me engano no Java são 4 bytes em cada posição dessa. Então a partir daqui eu faço a alocação de número de cidades. Uma vez que eu já tenho o número de cidades e o vetor alocado, aí eu já posso fazer a repetição. Então, repete para cada cidade. Então, eu faço um for, né, porque é uma repetição contada, e aí aqui a outra vantagem do Java, eu posso declarar o i, que é o do índice, né, que é aquela variável que vai percorrer os índices do for, do meu vetor. Ao invés de ter que declarar aqui, junto com as outras variáveis, como eu faria em Visual G, eu faria aqui, né? Aqui eu não preciso mais fazer isso, eu posso declarar no for e ele vai valer só dentro desse for, porque é onde ele precisa valer mesmo, ele precisa existir dentro daquele for. E o que é mais legal é que ao terminar o for, eu posso usar o mesmo i para outro for, porque ele já deixou de existir, é o que a gente chama de escopo, lembra do escopo da variável? Existe o escopo também na variável i do for, porque ela só vai valer dentro deste for aqui, ela foi declarada neste for, ela só vale nesse for. Então aqui eu vou fazer int igual a 0, i menor que o número de cidades, né, porque ele vai de 0 até nCities menos 1, e mais. E aí, aqui eu faço, abre e fecha parênteses, aqui já vou colocar fim do for das cidades. E aí eu vou percorrer esse número de cidades, né, que eu tenho, essas cidades, e vou fazendo o que eu fazia antes, exceto que ao invés de mostrar a variável que eu
que eu calculei, né, a temperatura em Fahrenheit, eu vou armazená-la em um vetor. Então esse último aqui, eu não vou fazer ela mostrar assim não, eu vou fazer temps, temperaturas em Fahrenheit, na posição i, recebe aí a minha, o retorno da minha função. Por enquanto, pessoal, essa versão aqui ela é bem simplificada. Eu não vou armazenar nem o nome das cidades, não vou armazenar as temperaturas em Celsius, eu só vou fazer a armazenagem das temperaturas em Fahrenheit. Então vai gerar um relatório muito simplificado. Porém, né, para a gente começar a fazer essa primeira versão, é o que eu estou pedindo no exercício. Depois eu vou mostrar para vocês, né, não deixar esse vídeo muito grande, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode colocar, também armazenar as temperaturas em Celsius, as temperaturas em Fahrenheit, os nomes das cidades, que vai deixando o programa cada vez mais interessante, né? Então aqui, ó, como eu não preciso armazenar as temperaturas em Celsius, eu posso simplesmente pegar aquele valor de uma cidade numa variável Celsius, pegar essa variável Celsius, jogar para o meu método, e o método calcula e armazena aquela temperatura em Fahrenheit. Depois eu uso a mesma variável C para pegar a segunda cidade e jogar para o meu vetor. Tá? Então eu só preciso de uma variável C, mas para armazenar, para gerar relatório, eu vou precisar do vetor, porque ele vai armazenar todas as temperaturas em Fahrenheit que foram calculadas, tá bom? Então o que eu leio, aqui ó, com a temperatura em Celsius, dá, aí a gente pode fazer mais legalzinho, né? Eu fecho as aspas aqui, coloco um mais, coloco i mais um, por quê? Porque começa com zero, então vai aparecer, ao invés de aparecer da zero cidade, vai aparecer da primeira cidade, que faz mais sentido, né? Para a pessoa que está usando o programa, ela não sabe que ela nem precisa saber que a gente começa com zero. Indo com a temperatura em Celsius, dá, aí vai aparecer primeira, segunda, terceira cidade, tá? Leu a temperatura em Celsius, chamou a temperatura em Fahrenheit, não vai mostrar nesse momento, só vai armazenar aqui em i, porque o i vai começar com zero, depois ele vai passar para 1, até chegar ao número de cidades menos 1. Então, se for 10 cidades, vai de 0 a 9, né? E aí ele vai mostrando primeira cidade, segunda cidade, até a 10ª cidade, porque na hora de mostrar, ficou aqui com i mais 1 para ficar mais, né, lógico para a pessoa que está usando. E depois que eu faço toda essa leitura e transformação dos Fahrenheit, aí eu vou gerar o relatório. Gera um relatório com as temperaturas em Fahrenheit das cidades. Então, também, né, por ser uma versão ainda muito simplificada, eu não tenho o nome das cidades, mas depois eu posso colocar. Aí, olha aqui, ó, eu vou fazer um outro for, porque o primeiro for foi só de leitura, ele lia, transformava, jogava no vetor, lia, transformava, jogava no vetor. E agora eu vou fazer um for que percorre esse vetor que foi criado para poder gerar esse relatório para a gente, né? Então, aí como eu falei, ó, o i que foi feito nesse for aqui, ele só vale até o finalzinho dessa chave aqui, ó, fim do for das cidades. Depois, aqui nesse ponto, esse i não existe mais, então eu posso criá-lo de novo aqui. Posso usar o mesmo i, que já facilita bastante, não precisa ficar criando aquele monte de letrinha, né? I, J, K, L, M, P, Q, A, B, C, D. Não, eu posso usar o mesmo i, se ele não for um for dentro do outro. Quando é um dentro do outro, aí o escopo do for de fora é o mesmo do for de dentro. Então, vai valer para o for de dentro. Mas nesse caso aqui, que é o segundo for, está fora do primeiro, o i pode ser recriado e reutilizado. Aí eu vou fazer de novo, ncities, né, o i menor que ncities, e mais. E aqui no finalzinho, ó, fim do for, que mostra as temperaturas em Fahrenheit. Beleza. E aí eu posso fazer aqui primeiro, né? Vamos fazer assim, ó. Gera aqui fora primeiro uma mensagem. Println. Vou dar um barra N para separar. As temperaturas em Fahrenheit das cidades. Vamos colocar as temperaturas calculadas em Fahrenheit, em graus Fahrenheit das cidades foram. Eu posso, né, não tenho o nome das cidades armazenados, mas eu posso fazer system.out.println. Eu posso para cada cidade, eu posso fazer assim também, cidade, mesma coisa, né? Fecho aqui,
I mais 1, vai aparecer 1 ao invés de 0, né? Cidade 0 não faz muito sentido para quem estiver usando, então I mais 1. Cidade I mais 1 vai aparecer, vou colocar aqui temps F. I também, né? Tá percorrendo esse temps F aqui, mas vou colocar no finalzinho aqui. Eu não sei como é que faço a bolinha que sobe aqui nesse teclado, depois eu vou procurar saber. Mas agora vai ficar assim, graus F vai ficar assim, tá? Cidade e tal. Ou colocar assim, cidade 1. As temperaturas médias, é porque a ideia é que a temperatura líquida seja a temperatura média daquela cidade em Fahrenheit, né? Bom, se eu não esqueci nada, é basicamente isso aqui. Depois a gente pode ir ajustando a saída, né? Então vamos ver aqui, ó. Então javac, temperatura.java para compilar. Ver se não passou nenhum errinho de desatenção. Passou. Ah, tá. Eu mudei o nome da classe, mas não mudei o nome do arquivo, né? Aquele erro básico que vocês podem ver que até a professora faz, né? Então eu vou salvar como aqui, temperatura V2, porque é uma nova classe, né? Eu coloquei a nova versão, então eu vou salvar ela como temperatura V2. Então, javac, temperatura, agora v2.java. Vai fazer a compilação. De novo, faltou alguma coisa. Aqui eu coloquei new int, mas na verdade alguém deve ter percebido aí que é new float, né? As temperaturas estão em float, não int. Então foi mais um erro de desatenção que eu tive aqui, tá? As temperaturas são float, não são int. Então vamos de novo. Isso é como vocês podem ver, né, que acontece mesmo, né? Esses errinhos que a gente às vezes se confunde na hora de fazer com todo mundo, tá? Então não se sintam mal quando acontecer com vocês. Então temperatura V2, agora compilou, né? Então, transforma a temperatura Z2. Então, eu vou entrar com o número de cidades. Vou colocar entre com 3 cidades, né? Então, entre com a temperatura em Celsius, eu vou colocar depois. Temperatura média anual em Celsius, acho que fica melhor, né? Da primeira cidade. Vamos lá. Uma cidade bem quente, 35 graus. Temperatura da segunda cidade, essa é bem fria, 15 graus. Aí, da terceira cidade, vai ser 25 a temperatura média. E aí aqui ele mostra, né, as temperaturas médias calculadas em graus Fahrenheit das cidades foram: cidade 1, 95 Fahrenheit, graus Fahrenheit, 59 graus Fahrenheit, 77 graus Fahrenheit. Então é aquilo que eu falei, né, dá para a gente ir melhorando, né, o programa aos pouquinhos, mostrando em graus Celsius, armazenando graus Celsius, graus Fahrenheit, e cada versão fazer um pouco mais, né, mas essa aqui é para vocês terem noção de como a gente pode utilizar vetores para armazenar os dados que a gente vai digitando ao longo do programa e gerar relatórios no final. Isso praticamente qualquer programa que vocês vão fazer é uma utilidade muito grande, tá bom? Então vamos ver aqui uma nova versão. Então, vamos aqui fazer algumas melhorias, né? Entre com a temperatura média anual, temperatura média anual em graus Celsius da primeira cidade. Então, e aqui entra com a temperatura, as temperaturas médias anuais calculadas em graus Fahrenheit das cidades foram. Bom, o que a gente pode fazer de melhoria aqui? Eu acho que uma das coisas mais óbvias é armazenar os nomes das cidades, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer aqui. Então, vamos fazer assim, ó, criar um novo, vamos criar aqui um novo vetor. Vou chamar de cidades, começando com letra minúscula, para o padrão Java. Mesma coisa, né? Ele vai ter um número de posições igual a ncities, né? Então eu vou esperar receber esse dado para poder fazer essa alocação de valores. Então entrada, nomes das cidades. Então aqui eu aproveito, depois que eu fiz a leitura do número de cidades, na hora que eu faço a alocação para o vetor em Fahrenheit, eu faço também o de cidades, recebe, aí ó, aqui ó, new string, porque são strings. Ncities, mesma coisa, então eu aloco. Então, na posição 0 de cidades vai estar a primeira cidade. Na posição 0 de temps F vai estar a temperatura em Fahrenheit daquela primeira cidade. Então, o índice vai ser equivalente em cada uma dos dois vetores, né? Então, vai ser relativo àquela mesma cidade. Então, eu vou fazer aqui, ó,
no for, vou fazer ler o nome da cidade. Então, vou fazer aqui, deixa eu aproveitar esse daqui. Entre com o nome da primeira cidade. Aí eu vou ler com... Bom, o nome pode ser next. Peraí, deixa eu mudar aqui. Cidades. Next. Se eu ler next, eu vou ler uma palavra só. Então, Curitiba casa com next. Porém, se eu for ler São Pedro, São Rio das Pedras, se eu for ler São Paulo, por exemplo, não dá. Então é melhor a gente colocar a next line e ler até o final. Agora, com o next line tem aquela questãozinha, quando a gente coloca o next line no programa, a gente tem que estar sempre atento à questão do buffer. Então, por exemplo, quando eu ler o número da cidade aqui, ó, o número de cidades vai gerar um número que o nextint vai pegar, mas vai ficar o barra N. E o barra N, o nextline vai lá em crawl nele, pega aquele e vai pular. Então, para a gente evitar isso, eu posso fazer uma limpeza de buffer aqui antes de fazer a leitura do nextline. Então, limpa, eu já estou prevendo que vai ter essa dificuldade. Então, estou usando aqui, e cada vez que ele voltar, quando ele lê a temperatura da cidade, ele também vai gerar um barra N, uma sujeira no buffer. Então, na hora que ele voltar, já vai limpar o buffer no local certo, tá? Então, aqui para limpar o buffer não precisa atribuir para nada, só next line, beleza, beleza. Limpei o buffer, entrei, aqui esse primeiro aqui vai limpar o buffer que foi gerado pelo NCIDS. E os próximos vão ser limpos por causa desse nextfloat daqui, tá? Então, entre com o nome da cidade, da primeira cidade, entre com a temperatura média anual em graus, dá. Aí eu posso fazer assim, ó, já que eu já li o nome da cidade, eu posso fazer da cidade, quebro aqui também, e eu já pego aqui, ó, cidade. Ah, aqui faltou, ali faltou também o índice, né, pessoal? A professora aqui tem os déficits de atenção. Não é déficit não, é superávit de atenção. Presta atenção em coisa demais ao mesmo tempo. Ai, esses aspas aqui. Aí eu faço, entre com dados, tal, da cidade, tal. Aí aqui, ó, aqui que eu esqueci, ó, faltou a leitura com I, tá bom? Então eu vou ler o nome da cidade I, ler o nome da cidade, depois ler a temperatura em Celsius, aí eu armazeno a temperatura em Fahrenheit que foi calculada para aquela função. Vocês podem perceber que eu não mudei nada nos métodos que eu já tinha feito, né? Só estou mudando no programa principal. Isso aí é a beleza da modularização, né? O módulo que eu fiz continua funcionando, não precisa alterar nada. E se eu continuar usando, se eu chamá-lo várias vezes aqui, não importa, ele é o mesmo métodozinho que está funcionando ainda, né? Aí aqui, na hora de gerar o relatório, vai ser mais legal ainda, porque eu posso colocar aqui, ao invés de cidade I, né, cidade 1, 2, 3, eu vou colocar cidades na posição I. E a mesma posição I, a mesma temperatura, a mesma cidade, a mesma temperatura. Então, eu posso manter a palavra cidade, ou eu posso deixar depois um relatório só com o nome das cidades e a temperatura. Aí vamos ver como é que a gente vai querer fazer isso daqui, tá? Vou deixar assim por enquanto, para a gente testar, ver se não esquecemos mais nada. Vamos lá, então. Eu mantive V2, né? Eu poderia ter colocado para V3, eu acho que vou até mudar aqui o... Vou mudar, eu não vou mudar o nome dele, não, mas eu vou mudar no cabeçalho, tá? Para ser V3. Então, vamos de novo. Ele compila, a gente vai executar agora, já a temperatura V2. E aí o número de cidades, 3. Ah, isso aqui eu quero pular um pouquinho também aqui, desse nome aqui da cidade. Entra com o nome da primeira cidade, vamos lá, Curitiba. Entre com a temperatura média anual em graus Celsius da cidade de Curitiba. Faltou um espaço aqui também, tá vendo? Então eu vou, a temperatura média anual de Curitiba deve ser uma coisa bem baixa, 16. Entre com o nome da segunda cidade, Curvelo. Temperatura média anual de Curvelo deve ser uns 30 graus. A da terceira cidade é Sete Lagoas. Aí talvez um pouquinho mais 26, sei lá. E aí as temperaturas médias anuais calculadas em graus Fahrenheit das cidades foram: cidade de Curitiba, 60 graus Fahrenheit, 60 graus,8, né? Cidade de Curvelo, 86, cidade de Sete Lagoas, 78. Então dá para melhorar a saída aqui agora, né, pessoal? Tem várias coisas que a gente pode melhorar, mas deu para entender para vocês a ideia do relatório, pelo menos?
porque as melhorias que a gente vai fazer agora é nesse ponto aqui. Por enquanto a gente pode também armazenar os Celsius, né, a mesma proposta, aí pode criar mais um vetor para armazenar os graus Celsius. Então fazendo essas modificações, né, essas melhorias na saída, o programa vai ficando cada vez mais legal. Deixa eu fazer um câmera aqui. A gente com velocidades 3. Aí, ó, agora pulou, ficou legal, né? A temperatura aqui, ela está sendo mostrada com várias casas decimais, né? Então, a gente pode trabalhar com printf na hora de mostrar as temperaturas, printf, e aí agora a ideia vai ser mudada, né? Eu vou fazer assim, ó, o primeiro valor que vai ser mostrado é o nome da cidade, então porcentagem S, e aí vai colocar 2 pontos e vai colocar a temperatura, né? Então vai ser porcentagem F. E aqui eu posso colocar 2 casas decimais, e agora muda, printf ele vai usar a vírgula. Aqui na primeira vírgula vai ser onde está o porcentagem S, e na segunda aqui vai ser o porcentagem F. E aí aqui, para jogar esse graus Fahrenheit aqui, eu posso colocar direto aqui, ó, graus Fahrenheit. Aí é só no printf eu só trabalho com uma string e separo com vírgula os dados, tá? Então, uma modificaçãozinha aqui, vamos vendo. Vamos ver como é que fica? 3, então, Curitiba, 15, Corvelo, 28, São Paulo, 25, e aí tá mostrando com 2 casas decimais agora, né? Vai mostrar, faltou só também saltar um pouquinho, dá para melhorar a saída, você já sabe, né? Formatar a saída bonitinha, colocar mais barra N, mas a questão é, esse relatório é muito legal, né? Eu posso gerar inclusive tabelas, principalmente eu posso usar tabulações para poder gerar com o printf, então vai ficar muito legal e muito interessante para vocês gerarem os relatórios nos programas de vocês a partir de agora, tá bom, pessoal? Vou parar por aqui para não ficar muito grande. Então até a próxima, beijão.